Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí retornando mais uma vez para seguir o nosso trabalho, né? Seguindo os nossos assuntos. A gente está falando de geometria espacial, esse é o nosso assunto da semana aí, né? É disso que a gente vem trabalhando. Então é a partir daqui que a gente segue hoje falando um pouquinho de geometria espacial, ok? Bom, a gente parou na última aula e trabalhou um pouquinho, eu trouxe conceitos para vocês. Então só rapidamente aqui, ó, retornar o último slide que a gente fez, só para a gente lembrar que eu disse assim, ó, vamos começar a falar de prismas, certo? Só quero lembrar vocês que eu disse assim, ó, os conceitos eles vão permanecer. Então a gente vai partir daqui, mas eu só vou dar essa relembrada aqui, ó, para todo mundo lembrar. Prisma ele tem duas faces paralelas iguais e arestas laterais, faces laterais que são quadriláteros, primeiro, e arestas que são perpendiculares à base. Então, quando a aresta lateral forma 90 graus com a face de baixo aqui, ó, com a base, quando a aresta lateral forma 90 graus com a base aqui embaixo, com o triângulo nesse caso, né? Aí ele é dito reto. Quando ele tem duas faces laterais paralelas, é um prisma. Mas se não formar ângulo de 90 graus com a face, ó, a aresta lateral e a face aqui de baixo, não formam 90 graus. Quando é diferente de 90, ele é chamado de oblíquo. E aí eu disse para vocês assim, ó, pessoal, quando tu fala de reto ou de oblíquo, não vai mudar a maneira de trabalhar a figura. Tá? A gente vai trabalhar com os mesmos elementos, área da base, área lateral, área total e volume. Basicamente é isso que a gente vai trabalhar. Área da base, área lateral, área total e volume. Basicamente é essa a ideia. E a maneira de pensar é exatamente a mesma, no reto ou no oblíquo. Tá? Eu falei para vocês, né, dei o exemplo do baralho ou das folhas de ofício empilhadas, se pegar a retinha assim é reto, se tu pegar, inclinar elas assim, se tu desalinhar ela é oblíquo, mas se tu botar elas alinhar de novo não vai mudar o volume, por isso que não muda, que é o chamado princípio de Cavalieri. Eu dei esse exemplo para vocês, tá? De alinhar as cartas de um baralho. E também falei, né, do que era um prisma regular, que eu disse, ó, o prisma ele é chamado de regular, ele tem faces paralelas, e ele é chamado de regular quando a base é um polígono regular. Quer dizer, se aqui tiver um polígono que tem todos os lados e todos os ângulos iguais, ele é regular. E eu disse que esses conceitos eles iam ser úteis, porque é a partir daqui que a gente constrói as outras coisas. Tá? Só então agora a gente vai começar a se deter em cada figura. Então agora, neste momento, no prisma. No prisma. Olha só. Primeiro, eu falei prisma reto ou oblíquo. Mas quando a gente fala de um prisma, eu tenho aqui, por exemplo, um prisma triangular reto. Aqui eu tenho um prisma pentagonal e oblíquo. Aqui eu posso dizer para ti que eu tenho um prisma hexagonal regular reto. Observem que essas definições elas me trazem alguma coisa junto dela. E é aí que a gente precisa partir, então. Quanto mais tu ouve a palavra e entende o significado, menos tu decora, menos tu pensa que são fórmulas para te gravar. Quanto mais tu estiver ligado nisso, menos fórmulas tu tem. Olha só, vamos começar aqui. Ó. Eu falei assim, um prisma triangular reto. Quando eu digo para ti que ele é triangular, quando eu digo para ti que ele é pentagonal, quando eu digo para ti que ele é hexagonal, triangular, pentagonal, hexagonal, quadrangular, octogonal, seja o que for, eu estou te falando no número de lados que tem essa base, no número de arestas que tem a tua base. Olha só, eu disse um prisma triangular, quer dizer que a base tem 3 lados. Eu disse um prisma pentagonal, quer dizer que a base tem 5 lados. Eu disse um prisma hexagonal, então a base tem 5 lados. A ideia
sempre se refere à base. Aqui eu disse assim, um prisma hexagonal regular, reto. Regular porque a base é um hexágono regular. Aqui eu disse prisma pentagonal oblíquo. Prisma pentagonal, eu não falei regular. Por quê? Porque eu acho que esse lado, este e este, eles não têm a mesma medida. Se eu não tenho certeza disso, eu não posso dizer que ele é regular. Eu só vou te dizer que ele é regular quando as medidas da base forem todas iguais e os ângulos forem todos iguais. Aí ele pode ser regular. Ah, mas esse triângulo aqui não é regular, isso aqui não é um triângulo equilátero? É? Eu não tenho essa certeza, que me parece que isso aqui é um triângulo retângulo aqui embaixo, inclusive. Ele pode ser um triângulo retângulo? Pode. Vai ser um prisma triangular? Vai. Vai ser regular? Não. Se ele for triangular regular, reto, aí eu estou te dizendo que além de ser um triângulo, ele é um triângulo equilátero. Ok? Prisma triangular regular. Aí a base é um triângulo equilátero. Prisma hexagonal regular. Aí a base é um hexágono regular. Prisma pentagonal. A base é um pentágono, mas eu não disse que ele é regular, eu não disse que tem lados iguais, ângulos iguais. Oblíquo. Então não é mais reto. Oblíquo. Posso dizer que é um prisma quadrangular? Posso. Ah, a base é um quadrado, então. Não necessariamente. Quadrangular é um quadrilátero. Pode ser um quadrado. Mas pode ser um losango, pode ser um retângulo, pode ser um trapézio. Então, não posso dizer que quadrangular é um quadrado. Agora, se eu disser quadrangular regular, aí eu tenho certeza que é um trapézio. Quadrangular regular é porque é um quadrilátero regular. Quadrilátero que tem lados e ângulos iguais, aí sim é um quadrado. Tá? Então, só toma cuidado. Essa definição, então, ela vem o tipo de base que eu vou trabalhar. Então, olha só, a gente partiu do slide da última aula, baseado nos conceitos de reto e oblíquo e de regular. E agora eu trouxe algumas coisas mais. Eu falei o tipo de prisma que vai aparecer para ti nas questões, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Eu tenho um prisma triangular, a base é um triângulo. Observem que tu tem aqui um triângulo, ali um triângulo, esses dois triângulos são iguais, paralelos, porque é um prisma. Quando eu tenho que é prisma, automaticamente eu estou te dizendo isso. Ó, isto é igual a isto, são paralelos. Ah, isso aqui é um retângulo. Não necessariamente, né? Porque se for oblíquo não é mais retângulo. Vamos voltar aqui um pouquinho, rapidinho. Ó, aqui, por que eu não disse, quando eu falei do prisma, lá do conceito de prisma, eu disse que a base, as faces laterais aqui eram quadriláteros. Por que eu não falei retângulos? Porque se tu tiver oblíquo, ele é paralelogramo, ele não é retângulo. Tá? Então, só para chamar a atenção. Bom, eu voltei aqui. Então, um prisma triangular é porque a base é um triângulo. Ah, é equilátero? Não sei. Pode ser equilátero? Pode, mas daí eu posso dizer que ele é triangular regular. Se eu disser triangular regular, aí eu sei que é um triângulo equilátero. Quadrangular, ó, eu tenho duas faces paralelas que são iguais. Pode ser essa e essa? Pode, é só tu virar ele, não tem problema. Mas é um prisma quadrangular, é ter uma base que é um quadrilátero. Se for quadrangular regular, aí é um quadrado. Aí eu posso ampliar. Prisma pentagonal é porque a base, ó, as duas faces paralelas são pentágonos, tá? São pentágonos. Aí tu tem dois pentágonos, tu tem um prisma pentagonal. Se forem iguais, todos os lados iguais e ângulos iguais, eu posso dizer que é regular. Hexagonal também. É um prisma hexagonal. É regular só se eu souber que as duas faces têm polígonos regulares. Se os polígonos são regulares, são hexágonos que têm lados iguais, ângulos iguais, aí ele é hexagonal regular. Senão ele só é hexagonal. Ok? Hexagonal. Fechamos? Bom, então aí sim, tem o conceito, trabalhar com as fórmulas se torna muito simples. Olha só, vocês vão ver que basicamente as ideias são sempre as mesmas. O que vão te pedir? Área da base, área lateral, área total
e volume. Basicamente é isso aqui que vai aparecer. Área da base, área lateral, área total e volume. Área da base, área lateral, área total e volume, tá? Basicamente é isso aqui que vai aparecer para ti. Olha só. Quais são as fórmulas? Qual é a fórmula da área da base? Qual é a fórmula da área lateral? Qual é a fórmula? Cara, para de pensar um pouquinho nisso. Esquece isso um pouquinho só. Me dá a chance de tentar falar para ti isso sem falar em fórmulas. Sem falar nas fórmulas. Vamos comigo devagar, sem falar em fórmula? Pode ser? Vamos pensar um pouquinho. Área da base. Qual é a base disso aqui? Um triângulo. Como é que eu vou fazer a área da base? Calcula a área daquele triângulo que tem ali. Se ele for equilátero, a área do triângulo é equilátero lá da geometria plana. Por isso que a geometria plana é importante aqui que eu te falei desde a aula passada. O que vai me interessar é o triângulo equilátero para fazer a área da base. Então eu preciso da geometria plana para poder usar a geometria espacial. Qual é a área da base? É fórmula de geometria espacial? Não é. É fórmula de geometria plana. É um triângulo? Então faz a área do triângulo. Se é um triângulo retângulo, faz cateto vezes cateto? Pode ser? Pode. Se não for triângulo retângulo, se for um triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, pode fazer? Pode. Vou chamar de A de aresta ou L de lado, como tu preferir. Eu tenho pavor dessa história de ficar decorando a letra, porque daí muda a letra, vocês parecem que já não sabem mais. Para com isso. Pensa na figura. É um triângulo equilátero? Bom, então eu posso usar lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não é? Faça o triângulo que for. É um quadrado? Eu posso usar lado vezes lado. Senhor, mas eu aprendi que é aresta vezes aresta. Mas chama o que tu quiser. O príncipe é teu. Vai mudar de certo fazer lado vezes lado ou aresta vezes aresta? Não vai. Então, pega isso aqui e faz a área do quadrado. Mas se não for quadrado, se for retângulo, faz a área do retângulo. Se for losango, faz a área do losango. Se for trapézio, eu falei, lá na geometria plana, eu falei para vocês que eu tenho chamado a atenção disso, do trapézio. Porque o que acontece? Vamos pensar num prisma trapezoidal. Meu Deus, o que é isso? É um prisma que abraça um trapézio. Sabe por que eu tenho falado disso? Vamos trazer isso aí para uma situação que envolve geometria? Pega, por exemplo, e eles trazem uma questão onde eles vão falar na captação da água da chuva, numa calha. Uma calha de casa. A calha da casa, tu olhou para cima lá, ou ela é redonda, ou ela tem um formato trapezoidal. E aí eles querem saber quanto que tu consegue armazenar numa calha de uma casa. Tu vai ter que trabalhar com a calha, só que a calha é um prisma, só que é um prisma que não está de pé, ele está deitado, mas ele é um prisma. Mas não precisa ser aí. Pega, por exemplo, aquelas a jardineirazinha de janela, aqueles vasinhos de flor. Se tu olhar para ele de lado, ali de ladinho assim, se tu botar de pé, é um prisma trapezoidal. E eles pedem para te calcular o volume de terra que vai ali. Ou pede para te calcular, sabe aqueles bebedouro de cavalo, bebedouro de animal nas fazendas? É muito comum de tu pegar o bebedouro e o formato dele lateral ser um trapezoidal. E quer saber quanto que vai de água ali? Como é que tu faz? Vira ele assim, bota de pezinho, que a base passa a ser o trapézio. Então, tu consegue trabalhar com prisma trapezoidal. E é quadrilátero, mas a base é um trapézio. Então, qual é a área da base? Depende da figura que tem embaixo. Se for um hexagonal regular, 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Área do hexágono regular. O que interessa? Faz a área da figura que está embaixo. Isto é a área da base de um prisma. É a área do polígono da base. Do polígono que está embaixo. Pronto. Não fica decorando, é uma fórmula, não sei o que. Não é uma fórmula. É uma figura plana. É geometria plana que tu tem aí. É área. É aquelas áreas da geometria plana. É isso que a gente está trabalhando. Tá? Bom, fechei a área da base do polígono. Como eu disse para ti, o que eles vão te pedir? Áreas e volume. Quando tu fala em área, às vezes eles te pedem a área da base, é o que está embaixo.
Mas existe a área lateral. O que vai ser a lateral? Pô, vamos pensar um pouquinho. Lateral é o que está do lado. Então, quando eu falo em área lateral, eu vou olhar para as figuras que tem aqui do lado desses meus prismas. São os quadriláteros que tem aqui, retângulos, quadrados, paralelogramos quando for oblíquo, pode ser. Mas isso aqui, como é que eu faço? Bom, eu posso fazer o seguinte, ó. Pega isso aqui, pega esse prisma hexagonal que tu tem aqui e observa que tu tem quadriláteros. Faz a área de cada um desses quadriláteros, desses retângulos, desses paralelogramos e soma. Pode ser uma maneira. Se for regular, eu posso fazer a de um deles e multiplicar pelo número de lados? Posso. Tudo isso pode ser feito. Pode calcular cada um deles e somar. Pode pegar e separar as figuras ali e somar. Pode separar com todas elas. Mas eu também posso fazer algumas coisinhas a mais. Olha só, fui ali pegar uma folhinha ali para a gente poder trabalhar com essa ideia. Pô, eu ratei, né? Devia ter trazido a figurinha para vocês pensar. Mas olha só. Com certeza, tu na prova tu tem uma folha, né? Tá estudando, tu tem uma folha. Se eu pegar essa folha aí, fizer isso aqui, ó. Só tô dobrando ela. Tá? Só tô dobrando essa minha folha. De tamanhos iguais? Não precisa ser de tamanhos iguais. Qualquer tamanho. Olha só. Se eu só fizer isso aqui, nesta folha, e juntar isso aqui, ó. Ó, não precisa ser lados iguais. Se eu fizer isso aqui, um quadrilátero, se eu fizesse mais uma dobra aqui, ó. Vou dar mais uma dobra. Passa a ser um pentágono. Tanto faz. Tanto faz. Ó. Olha só, fiz mais uma dobra. Se eu fizer isso aqui e fechar ela aqui, ó, pegar uma folha qualquer aí nas tuas coisas, ó, e faz isso aí. O que tu tem aqui? Tu tem um prisma. Tu dobrar e fechar, tu tem um prisma. Ah, claro que eu não fiz as bases, né? Eu não fiz as bases, mas eu tenho a parte lateral do prisma. O que eu tô querendo te dizer? Se tu pegar uma folha dessas aqui, cortar ela e abrir, tu tem um retângulo? Isso é o que tu tem. Como é que faz a área de retângulo, pessoal? Como é que faz a área de um retângulo? Não é isto vezes isto? Pronto. Quando tu faz a área que está do lado, é nada mais, nada menos do que esta folha de papel aqui. Eu peguei, cortei e abri. É a área de um retângulo. É isto vezes isto. Tá, mas vamos fechar de novo. Fecha de novo, hein? Ó, fecha. Fechar. Fechei. O que é isto e o que é isto quando tiver fechado e eu pensar no prisma? O que é isso? Tá na dúvida? Não entendeu? Pega uma folha aí na tua casa. Pega aí e faz isso. Ó, dobra ela aí, ó, do jeito que tu quiser dobrar. Vai dar um prisma. Quadrangular, triangular, pentagonal, do jeito que tu quiser. Mas se tu dobrar e juntar as pontas aqui, vai dar um prisma. Onde? Se eu abrir, eu tenho uma área lateral. Então eu preciso disso vezes isso. Isso aqui é o quê? É a altura do meu prisma. E isso que estava aqui embaixo é o quê? Olha só. O que era que estava embaixo? É essa volta toda aqui, ó. Se é essa volta toda aqui, ele é o quê? É o perímetro da base. Se tu abrir qualquer prisma, tu tem um retângulo, tu tem o perímetro da base aqui e a altura aqui. Isso é a área lateral. Eu posso pensar dessa maneira. Eu posso pensar desta maneira a área lateral de um prisma. Quando eu vou falar de um prisma, eu posso pensar, corta ele aqui e abre, vai dar uma folha. Corta ele aqui e abre, vai dar uma folha. Onde a parte de cima vai ser a altura do prisma. O que é a altura? É a distância entre as duas bases. E a parte de baixo vai ser o quê?
a volta da folha aqui, ó, vai ser esta volta aqui, ó, vai ser o perímetro das bases. Então sim, eu posso pensar a área lateral do prisma. Opa, na área total era para ser depois. Bom, agora já foi. Depois eu falo dela. Eu posso pensar a área lateral do prisma falando isso, ó, o perímetro da base vezes a altura. É só tu pensar nesta folha que eu abri aqui. É só tu pensar nessa folha que eu abri aqui. Perímetro da base vezes a altura. Mas, professor, e se for um prisma oblíquo? Tudo bem. Corta o oblíquo. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ficar assim, ó. Como ele é oblíquo, ele vai ser assim, ó. Ó. Como ele é oblíquo, quando tu pegar uma aresta e cortar nela ali, vai ficar assim. Vai ficar um paralelogramo. Como é que faz a área de paralelogramo? Não é base vezes altura do mesmo jeito? Como é que faz? A área de paralelogramo não é base vezes altura? O que é a base? Ó, quando tu fecha, é o perímetro do mesmo jeito. Isso aqui é o que? É a altura do mesmo jeito do prisma. Então não vai mudar nada, como eu disse para ti antes. Se for reto ou oblíquo, na prática não muda nada, tá? A maneira de pensar é a mesma. Então, o que é a área lateral? É o perímetro da base vezes a altura. Sim, tu pode fazer separado. Ah, eu faço esse retângulo, esse retângulo, somo todos. Pode? Claro que pode, pessoal, não tem problema nenhum. Mas pode também tu pensar que nem eu fiz aqui. Pega uma folha, dobrou, tu fechou ela, tu tem um prisma. Se tu abriu, tu tem a área lateral. Tá? É o que a gente chama de planificação da área lateral. Tá? Eu planifiquei. Eu posso muito bem pegar e fazer isso. Ó. Dobrei. Dobrei. Fechei em 3 agora só. Ó, fechei só em 3. É um prisma triangular. Fechei em 3, tem um prisma triangular. Fechei em 4, quadrangular. Fechei em 5, pentagonal. 6, hexagonal. E assim por diante. Tá? Ok? Então, olha só, a lateral tu pode fazer isso. Ou tu faz todos os quadriláteros e soma, ou tu faz isso. Perímetro da base vezes a altura. Certo, pessoal? Fechou aí a ideia? Bom, vocês já viram aqui, né? Porque fica fora de ordem aqui, né? Eu disse assim, área da base e área lateral. Mas às vezes eles podem me pedir a área total da figura. O que tu tem que pensar? Qual é a área total de um prisma? É todas as áreas. Olha só, se é todas as áreas, o que acontece? A de baixo sempre tem uma igual lá em cima, porque é um prisma. Então tem que ter essas duas iguais. Então o que acontece? Eu tenho a de baixo, tem igual em cima, mais a do lado. Então a área total ela sempre vai ser isso. Duas da base, porque a que está embaixo e a que está em cima que são iguais, mais a que está do lado. Cara, vale decorar cada fórmula de cada tipo de prisma? Tu tá louco, capaz? Vale decorar isso. Não vai ficar decorando. Eu vou fazer o cartaz das fórmulas. Bota perda de tempo, que é isso? Não é cartaz que hoje em dia faz tu acertar a questão. Não é assim. Não nesse caso, né? Não estou falando de outras disciplinas, de outras coisas. Mas assim, não neste caso. Não é o cartaz que vai fazer tu acertar essa questão. É tu saber de que figura tu está falando. Se tu souber de que figura tu está falando e conhecer a geometria plana, a espacial é barbada. A espacial é só uma consequência. A espacial é uma consequência da geometria plana, tá? O resto é normal. Então, fiz a área da base, a área do polígono que tem embaixo, fiz a área lateral, né? Que eu posso abrir a folha ou calcular todos os quadriláteros, fiz a total, o que está faltando? A ideia vai ser sempre esses 4 elementos, área da base, área lateral, área total e volume. Lembra que a gente falou do conceito de volume na última aula? O que eu falei para vocês? Eu trouxe o conceito das caixinhas, né? Eu fui lá e peguei uma caixa de 1 metro cúbico, uma caixa de 1 metro cúbico, e a gente botou uma do lado da outra, depois a gente botou uma atrás da outra e a gente construiu uma pilha embaixo. Depois eu fui empilhando aquelas caixas, lembra? E aí eu cheguei lá e mostrei para vocês o que era o conceito de um volume. Volume é o quê? É o que tem embaixo, e quanto que tu consegue empilhar. Então, o que tem embaixo, onde é que cabe? Qual é a área que eu tenho aqui para botar as caixas? E depois, quanto eu consigo empilhar? Qual a altura que ela atinge? Foi esse conceito que eu fiz com vocês na outra aula. Baseado nisso, eu tenho a fórmula.
A fórmula é o quê? A área da base vezes a altura. Basicamente, o volume é isso, tá? Vai mudar quando? Vai mudar quando deixar de ter esse formato, que daí eu vou mostrar para vocês que tem algumas situações que o diferenciam aí, tá? Mas enquanto tem esse formato, é por aí que nós vamos sair. A área da base vezes a altura e vai embora, tá? Então, olha só, tá aqui a parte inicial. Área da base, área lateral, área total e volume no prisma, tá? Não tentem decorar uma fórmula para cada uma dessas figuras. Vão ficar louco. Pensa no tipo de figura e associa com a geometria plana. Muito mais fácil de trabalhar. Pensa no tipo de figura e associa com a geometria plana. A plana é que é necessária. A plana é que é importante. Porque é a plana que vai me dar a base para me fazer espacial. Entendeu? A plana, a geometria espacial vem de barbada. Ok? Posso seguir aí então? Vamos seguir adiante? Deixa eu tomar um gole d'água aqui que me deu sede, né? Secou a garganta. Para mim poder seguir adiante aí falando para vocês. Bom, e agora? Que mais que a gente vai falar de prismas? Que mais que eu vou falar para vocês dessas figuras? Bom, se eu entendi isso aqui, se eu entendi essa primeira parte, que o resto vem super fácil e super tranquilo de trabalhar. Vamos seguir? Vamos colocar em cada caso aí para a gente poder trabalhar? Vamos falar o que é um paralelepípedo primeiro. Um paralelepípedo. Que bagulho é esse chamado de paralelepípedo? Um paralelepípedo é uma caixa. Uma caixa. Sabe? Pega uma caixa de sapato, tem um paralelepípedo. Uma caixa de remédio, tem um paralelepípedo. Pega um tijolo, tem um paralelepípedo. Quando tu tem um paralelepípedo, tu tem um prisma. Ele tem duas bases paralelas e congruentes. Essa aqui e aquela lá são paralelas e congruentes. Então, tu tem um prisma quadrangular, porque a base é um quadrilátero, não é regular, mas é quadrangular. Ó, é um prisma quadrangular. Então, tudo que a gente falou de prisma segue valendo aqui. Tudo que eu falei do prisma segue valendo aqui para ti. Olha só, vamos assim primeiro. Prisma quadrangular. Eu quero os mesmos elementos. Área da base, área lateral, área total e volume. São as mesmas coisas. É sempre esse o caminho, tá? Área da base, área lateral, área total e volume. Qual é a base? A base é esse retângulo. Então, qual é a área da base? É fazer a área deste retângulo aqui. Se fizer a área deste retângulo, tu tem a base do paralelepípedo. Bom, vamos começar por aí. Vamos começar por aí o nosso raciocínio. Qual é a base? É a área do retângulo. O retângulo é lado vezes lado. Aqui foi chamado de A e B. Então, A vezes B, pronto, está aí a área da base. Feito? Qual é a área lateral? A área lateral é o que tem do lado. Do lado eu tenho esse retângulo, aquele outro lá atrás e esse aqui do lado. Eu posso fazer cada um deles e somar, ou eu posso fazer aquela história também, perímetro da base vezes altura? Pode também. Pode, qualquer uma das duas maneiras serve. Olha só, se eu for pensar nos retângulos, aqui na frente tem um retângulo, que a área desse retângulo é isto vezes isto. Isso aqui é aquele lá, ó. Então, B vezes C. Só que esse retângulo que está aqui na frente, ele tem um igual lá atrás. Então, esse B vezes C aqui, esses dois, B vezes C, é vezes 2, porque tem um igual do lado de lá. Então, B vezes C, 2 vezes. Aqui do lado, esse retângulo aqui do lado, vai ser A vezes C. Sim, só que esse A vezes C, esse que está do lado de cá, tem um igual do lado de cá. Então, aqui também vai ser A vezes C. Então, vai ser 2 vezes A vezes C. Então, é 2 vezes B vezes C e 2 vezes A vezes C. Isso é a área lateral. 2 vezes BC mais 2AC. Mas eu vou ficar decorando isso? Ô meu, para com isso. Para com isso, não decora. Não decora. Pensa no retângulo na hora e faz a figura. Área lateral é a área que está do lado. Então, é essas aqui. Pronto, está feito.
Sabe? Traz a ideia para tua cabeça. Imagina a figura na tua cabeça que tu não fica decorando as coisas. Tá? Bom, tá aí a área da base, tá aí a área lateral. O que é a área total? A área total é a mesma coisa que a gente já falou no prisma. O que é a área total? É todas as áreas que aparecem. Ela continua sendo duas da base mais a lateral. Ó, ela continua sendo duas áreas da base mais a área lateral. Ela não deixou de ter dois retângulos do lado, dois retângulos iguais em cima e embaixo, e mais os que estão do lado. Então, qual é a ideia da área total? É a mesma coisa, duas áreas da base mais a área lateral. Claro que tem o fato de que esses retângulos são todos assim. Então, eu posso dizer que é 2 vezes AB mais 2BC mais 2AC e botar o 2 em evidência e ainda chegar na fórmula da área total? Opa, posso, mas eu não preciso. Assim como o volume. O volume continua sendo área da base vezes altura. Ele continua sendo área da base vezes altura. Só que tem o fato de que a área da base vai ser A vezes B e a altura vai ser C. E aí tu chega nas fórmulas que a gente costuma decorar ou encontrar nos livros muitas vezes para decorar, que eu não gosto. A área total 2 vezes AB mais BC mais AC. Volume, ABC. O que é isso? Isso aqui é 2 daquilo lá, mas esse aqui é todos os retângulos que tem aqui. A área total é todos os retângulos. Esse de baixo tem um igual em cima, então vezes 2. Esse daqui do lado de cá tem um igual do lado de cá, então vezes 2. Esse da frente tem um igual atrás, vezes 2. Pronto, acabou. Tá, deu. Faço eles e somo. Ah, qual é o volume? É a área da base vezes a altura? É. Só que o que é volume? Não é isto vezes isto vezes isto? Então, por isso que fica A vezes B vezes C. É a área da base, AB vezes a altura, que aí está sendo chamada de C. Isso é a mesma relação do prisma. Exatamente a mesma relação do prisma. Ok? Me entendeu aí? Tranquilo para todo mundo? Acredito que sim. Acredito que não tenha muito mistério falar do prisma para vocês. Acredito eu que não tenha muito mistério falar do prisma para vocês. Ok? Até aqui então, pessoal. Me entendeu? Se me entendeu, vamos seguir adiante. Vamos falar um pouquinho mais. Vamos continuar dentro das relações que a gente vai trabalhar. Ah, uma coisinha. Antes de eu seguir adiante. Eu estou batendo muito nesse negócio assim, né? E eu sempre falo muito isso. Não fica decorando a fórmula, pensa na figura. Não fica decorando a fórmula, pensa na figura. Quer ver um exemplo bem comum? É vocês pegarem uma questão assim, ó. Uma piscina tem a forma de um paralelepípedo. Qual a área? Sabendo que o seu fulano, o dono da piscina, quer cobrir a piscina com lajota, com cerâmica, com sei lá o que quiser botar aí, ou quer pintar a piscina, qual a área total dessa piscina? Qual a área total para cobrirmos toda a piscina com piso? E aí sempre tem uma criatura, sempre tem um esperto que gosta de decorar tudo e que lê a questão, né? Área total e pum, calcula a área total ali. Né? Só joga aqui, ó, 2 vezes AB mais BC mais AC, faz as contas lá, tudo certinho. E na hora, professor, eu errei, porque olha aqui, eu substituí, já paguei 10 vezes. E aí eu vou ver o cara está pedindo a área total da piscina, e a criatura está jogando na fórmula aqui, ó, decoradinho, e não está fechando a questão. Por quê? Então a piscina, criatura, é uma piscina, a área total da piscina vai ter os lados, vai ter embaixo, mas não tem em cima, né? Senão tu vai dar um biquinho e vai dar de cabeça no piso, criaturinha. É claro que não é a mesma coisa. Então é baseado nisso que eu fico sempre falando. Não fica decorando. A área total da piscina não é do paralelepípedo. Ela tem um formato de paralelepípedo. Mas eu não vou poder calcular a área de cima. Não tem tampa essa piscina, né? Tem a de baixo e a dos lados. Então vai acabar que nesse caso, a área total não vai ser 2 da base mais a lateral. Vai ser só da base mais a lateral. Mudou? Ah, é diferente. Não, não é que é diferente. A diferença, de fato,
é só o fato que a piscina não tem tampa. Então, decorar não vale a pena, tá? Só para chamar a atenção de vocês aí, ok? Vamos fazer assim, vamos seguir adiante. Vamos ainda dentro do paralelepípedo trabalhar agora com algo um pouquinho diferente aí, tá? Vamos falar da diagonal do paralelepípedo. O que é a diagonal de um paralelepípedo? Tá? Diagonal do paralelepípedo é essa linha que está aqui, ó, que sai de um vértice, cruza por dentro dele e vai lá no vértice oposto. Ela cruza por dentro de todo o paralelepípedo. Isso é a diagonal do paralelepípedo. Não é a diagonal da base. A diagonal da base é esse Dzinho aqui e a diagonal do paralelepípedo é esse D que cruza por dentro dele, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos pensar um pouquinho nessa figura, mas vamos pensar nesta figura de uma outra forma. Olha só. Eu quero isso aqui. Isso é a diagonal do paralelepípedo. Mas eu vou pensar primeiro na diagonal da base. Isso aqui é a diagonal de um retângulo. Se é a diagonal de um retângulo, é muito fácil de eu chegar nela, né? O que acontece? O que é a diagonal do retângulo? Ó, essa é a diagonal que eu estou querendo. Isso que está aqui é o A. Isso que está aqui embaixo é o B. É o ângulo de 90 graus, que é o canto do paralelepípedo. Então, olha só, triângulo, retângulo normal. Eu tenho A, B e Dzinho. Faz Pitágoras, tu chega nele facilmente. Ó, diagonal ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Chegou a raiz, tem a diagonal da base. Tranquilo, né? Tá, então eu tenho a diagonal da base. Mas se eu observar a diagonal do paralelepípedo, a diagonal da base e a altura do meu paralelepípedo, a diagonal do paralelepípedo, a diagonal da base e a altura do meu paralelepípedo, olha só, isto aqui forma um outro triângulo retângulo aqui. Esse triângulo retângulo aqui eu também posso trabalhar com ele lá. Ó, é isso aqui. Isso aqui nada mais é do que a altura do paralelepípedo. O que é isso aqui? É a diagonal da base do paralelepípedo. O que é isso aqui? É a diagonal que eu estou querendo, é a diagonal do paralelepípedo. Mas isso aqui, essa diagonal da base, ela faz parte da base. Com a aresta lateral, elas formam um ângulo de 90 graus. Se elas formam um ângulo de 90 graus, eu também tenho um triângulo retângulo e eu também posso aplicar Pitágoras nesse aqui. Aplica Pitágoras nesse outro triângulo aí. Ó, aplica Pitágoras. O que eu vou ter? Se eu aplicar Pitágoras aqui, Dzão ao quadrado, Dzinho ao quadrado mais o C ao quadrado. Apliquei Pitágoras. Mas o Dzinho, olha aqui, ó. Dzinho tá aqui. Dzinho é A quadrado mais B quadrado. Vou trocar lá. Ó. Dzinho ao quadrado é A quadrado mais B quadrado. Troca aqui. Tira a raiz quadrada disso aqui. Passa esse quadrado para cá como raiz. Tem a fórmula da diagonal. Diagonal é raiz de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Diagonal é a raiz de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Ah, eu vou ter que decorar essa fórmula, professor. Você sabe, eu não gosto de ficar decorando. Eu sei fazer Pitágoras. Faz 2 Pitágoras na hora ali, se tu precisar, tu consegue chegar nela. Ah, eles vão te dar as medidas, tu precisa descobrir a diagonal. Faz Pitágoras, depois faz Pitágoras de novo e acabou, tu chega nela sem decorar nada. Sem decorar nada, tu chega na diagonal. Tá? E também não vai fazer o seguinte, tá? Que sempre tem um mágico de plantão que faz isso, tá? Ó, diagonal é a raiz de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Sempre tem um matemático de plantão que faz as mágicas matemáticas, né? Ele vai pegar essa raiz aqui, vai cortar com esses quadrados e vai escrever A mais B mais C. Não faça isso, por favor. Tu tem uma adição aqui, ó. Tu não pode cortar tudo, porque tem uma adição. Primeiro tu tem que fazer essa soma, depois tirar a raiz. Então tu não pode sair cortando esse quadrado aqui com essa raiz, por favor. É A quadrado mais B quadrado mais C quadrado e depois tu tirar a raiz, tá? Cuidado com isso aí, ok? Fechou, pessoal? Tranquilo? Fechamos, então, a diagonal
do paralelepípedo aí. Tranquilo? Bom, minutinho para o pessoal olhar para a tela enquanto eu tomo um gole d'água aqui, para mim ver. Ok para todo mundo? Bom, seguindo adiante então aí, olha só, passei do paralelepípedo, dentro da ideia de prisma ainda, eu vou falar do cubo, do hexaedro regular. Cara, ó, o cubo é um prisma, ele tem duas bases paralelas iguais, faces laterais que são quadriláteros, ele é um prisma. Ele é um prisma quadrangular regular. Ele é um prisma quadrangular regular. Não que todo prisma quadrangular regular seja um cubo, viu? Prisma quadrangular regular ele pode ser esticadinho assim, ó. Mas o cubo é um tipo de prisma quadrangular regular. Por quê? Porque ele tem uma base que é um quadrado. Então ele é um prisma quadrangular regular. Estou dizendo que o contrário não necessariamente é verdade. Falou prisma quadrangular regular, então é um cubo. Não, não. Por que não? Porque se tu pensar naquela folha que eu peguei antes, ó, se eu fizer todas as medidas aqui, se eu fizer assim, ó, vamos lá, a mesma folha que eu peguei antes aqui. Se eu dobrar bem no metade e bem na metade de novo aqui, ó, na metade, ó, o que vai acontecer? Eu estou dobrando todos os lados iguais. Se eu estou dobrando todos os lados iguais, ó, na metade e depois na metade de novo. Tá? Ó. Mesma ideia da folha que eu fiz antes. Ó. Quando eu faço isso, se eu fechar bem bonitinho os ângulos de 90 graus, assim, ó, como eu fechei todos os lados iguais, a base é um quadrado. Ele é quadrangular regular, mas não é cubo. Tá? Então, o cubo é um prisma quadrangular regular que, além disso, tem a altura igual à aresta da base. Então, ele é um prisma. Tudo que eu falei de prisma vale. E eu vou um pouco além. Mais do que um prisma quadrangular regular. Eu posso até pensar que ele é um paralelepípedo com as medidas iguais. Porque ele é um paralelepípedo. O que é o paralelepípedo? É o prisma quadrangular. É o prisma quadrangular reto. O prisma quadrangular reto com ângulos de 90 graus aqui. Só que o paralelepípedo não precisa ter as arestas iguais. O cubo, além disso, tem as arestas iguais. Essa é a diferença. Mas as ideias são todas as mesmas. Então nós vamos começar da seguinte forma. Olha só. Eu preciso das mesmas coisas. Área da base, área lateral, área total e volume. Exatamente as mesmas coisas que a gente precisa calcular. Então vamos começar assim. Área da base. Eu quero a base disso aqui. O que é a base? A base é um quadrado. Então qual é a área da base? Se aqui é A e ali é A, é A vezes A. A área da base é A ao quadrado. Deu? Acabou? A área da base é um quadrado. A ao quadrado. Deu e acabou. Ah, mas eu preciso também da área lateral. O que vai ter na lateral, no lado do cubo? O que vai ter na lateral, no lado do cubo? No lado do cubo tem 4 quadradinhos. No lado do cubo são 4 quadradinhos. Se são 4 quadradinhos, o que vai ser a área lateral do cubo aqui? Vai ser 4 a quadrado. A quadrado é um quadradinho. Se são 4 quadradinhos. Mas, professor, não é perímetro vezes altura? Tudo bem. Qual é o perímetro aqui? A mais A mais A mais A. 4A vezes a altura, que é A. 4A vezes A. 4A quadrado. Tá no mesmo. Não vai mudar. É a mesma coisa. Deu? Foi-se. Ah, quando tu fala de área total e de volume, também não vai mudar. O conceito de área total e de volume também não vai mudar. O que é a área total? Continua sendo duas da base mais a lateral. A área total continua sendo duas da base mais a lateral. O volume continua sendo a área da base vezes a altura, não mudou. O que acontece? O que acontece é que 2 vezes isso mais isso, 2a² com 4a² são 6a².
Mas é claro, pessoal, olha só. O que é a área total? São todas as áreas que tem aqui. O que são as áreas que tem aqui? São quadrados. Todos são quadrados. E são 6. Então, são 6 quadradinhos. 2a quadrado com mais 4 quadrado são 6a quadrado. Ou são 6 quadradinhos. Isso é área total. Mas, na verdade, eu estou falando dessa mesma aqui. O que é volume? Continua sendo a área da base vezes a altura. Só que a base vai ser A vezes A. E a altura é A também. Então, tu tem A vezes A vezes A. A vezes A vezes A, o volume vai ser A ao cubo. Essa é a diferença. A vezes A vezes A. Tá? No paralelepípedo, tu tinha A vezes B vezes C. Aqui, como as medidas são iguais, fica A vezes A vezes A. Por isso que é A ao cubo. Certo? Então, eu acredito que não tenha muito mistério e a gente não precisa se enrolar muito aí para fechar isso aqui. Ok, pessoal? Vamos adiante? Um pouquinho mais, então, aí para a gente encerrar. Se a gente falar do cubo, também vou falar para ti da diagonal de um cubo. A diagonal de um cubo. A mesma ideia. O que é a diagonal? É a linha que vai de um vértice até o vértice oposto a ele, aqui, ó, lá dentro. Ela cruza por dentro do cubo e ela vem aqui para o outro lado. Isso é a diagonal do cubo. Não é a diagonal da base que está aqui. É a diagonal do cubo, aquela que cruza lá dentro. Quando a gente vai fazer isso, de novo eu vou repetir as mesmas coisas. Exatamente as mesmas coisas. Olha só. Vamos fazer o seguinte, para chegar na diagonal do cubo, vamos calcular primeiro a diagonal da base. Como que eu vou calcular a diagonal da base? Observando que aqui existe um triângulo retângulo. Então, se eu observar que aqui existe um triângulo retângulo, a metade do quadradinho que tem lá, aqui é A e aqui é a diagonalzinha que eu estou querendo. Ó. A e a diagonalzinha. Se eu fizer Pitágoras, o que eu tenho? A quadrado mais A quadrado. Diagonal ao quadrado é A quadrado mais A quadrado. Ou diagonal ao quadrado é 2A quadrado. Podem ver que eu nem tirei a raiz, porque eu vou, na verdade, olhar para este outro triângulo que tem aqui. É para cá que eu vou olhar, para este outro triângulo aí. Olha bem, olhando para esse triângulo aqui. Isso aqui é o A. Esse de baixo é o Dzinho. Tá? E aquele lá é a diagonal. Tá? Então, tu tem aqui o A, aqui o A, aqui o A, aqui o Dzinho e aqui o D. Ok? Então, assim, isso vai me dar esse triângulo retângulo aqui. Com este triângulo aqui, aplica Pitágoras. D ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais Azinho ao quadrado. O Dzinho aqui a gente falou que é 2A quadrado. Aqui, ó, a gente acabou de falar. Então, tu tem 1A quadrado mais 2A quadrado, tem 3A quadrado. Se tu passar esse quadrado para lá como raiz, é a raiz de 3A quadrado. Isso é a diagonalzinha. Ora, se tu pensar no paralelepípedo, era A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. O que acontece aqui? A quadrado mais A quadrado mais A quadrado. Então, é 3A quadrado. Tira a raiz. Do 3 não vai dar para tirar, mas do A quadrado é A. Então, o que eu tenho? Que a diagonal é a raiz de 3. Ok? Fechei aqui isso aqui? Então, a diagonal do cubo é a raiz de 3. Vou decorar? Tudo bem, tu quer decorar, tu decora. Eu não vou decorar. O que eu vou fazer? Vou aplicar Pitágoras 2 vezes. Acho que é muito mais vantagem. Observem. Nessa aula de agora, a gente basicamente repetiu as mesmas coisas. Eu estou insistindo com a questão do conceito. É base é o quê? É um quadrado, é um triângulo, é um hexágono. A figura é muito mais importante do que a forma. Se eu souber a figura e souber a plana, o que precisa é plana. A figura te dá a forma. E aí o resto vem tranquilo. Certo? Bom, o que acontece? O paralelepípedo e o cubo. Tem forma? Tem. Decorar? Cara, é quadrado e retângulo, é só tu enxergar as figuras. Não fica decorando o que não vale a pena. Não vale a pena, vale muito mais a pena tu entender do que tu está falando. Tá certo? Se vocês observarem, inclusive, o paralelepípedo, o cubo, são as mesmas coisas de prisma, são tipos de prisma. Então não precisa ficar batendo em cima disso.
Ok, pessoal? Bom, se vocês me entenderam, primeira parte da geometria plana tranquilo, da geometria espacial tranquilo, cara, vai ficando cada vez mais fácil, porque uma ideia vem da outra, tá? A gente vai seguir daqui na próxima aula, vocês vão seguir, a gente vai seguir falando das figuras, eu vou falar do cilindro e vou pensar o cilindro como um tipo de prisma, e vocês vão ver que são continuidades, e várias coisas vão se repetir então. Ok, pessoal? Bom, por hoje era isso. Eu vou encerrar aqui, a gente continua na próxima aula, valeu? Espero que tenham me entendido, espero que tenham pegado a ideia, que é muito melhor do que as fórmulas. Grande abraço para todos, até a próxima, valeu, tchau!